Amadas, então, se eu puder ajudar vocês de alguma forma, eu quero ajudar compartilhando tudo que deu certo na minha caminhada, para poder ver se você utiliza a minha como inspiração, cria a sua maneira de se conectar com você mesma e segue aí firme na sua missão de transformar, de se cuidar, de se amar. Então, vamos lá. A primeira coisa que é muito importante a gente fazer é a gente reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa dor, reconhecer a forma que a gente vem se tratando, né? Bom, quando a gente reconhece a nossa fragilidade, a gente já deu, um passo, porque a gente aceitou que a gente tem um problema e que a gente está a fim de mudar esse problema. A segunda coisa é procure estar perto, se conectar com pessoas que te inspiram, com pessoas que te colocam para cima, com pessoas que estendem a mão e te mostram que você é capaz, sim, de começar o seu processo de transformação. E aí, beba na fonte, se inspire mesmo, de verdade, faça com que isso bata forte no seu coração. E por último, tome a sua decisão. Escolha mudar, escolha passar por essa transformação, escolha começar. Então, esses são os três passos que foram muito importantes para mim, para o meu começo de caminhada, tá certo? Fala galera, tudo bom? Tô aqui porque promessa é dívida e eu tomei coragem e a partir de hoje eu vou dar sequência no meu conteúdo aqui no canal do YouTube. E como muita gente está sempre me abordando sobre o mesmo assunto, eu escolhi começar a falar sobre todo o meu processo de transformação. Eu falo transformação porque não foi só o emagrecimento em si. Tiveram uma série de coisas e situações e processos, né, dentro desse momento. E por isso eu acho que é mais legal falar sobre transformação, porque de fato foi uma transformação na minha vida. Então, se você está passeando por aqui e não me conhece, meu nome é Lídice Berman, tenho 38 anos, sou de Salvador, Bahia, sou mãe de 3, empresária, empreendedora criativa, multiplicadora de conhecimentos, uma pessoa com uma mente bastante inquieta e uma mulher de verdade, que erra e acerta, que está sempre se reconstruindo, se reinventando e ainda é atleta amadora. Sim, atleta amadora. Então, hoje, aqui nesse canal, eu vou contar para vocês como é que foi o meu processo de transformação. Como foi que eu comecei a mudar a minha forma de pensar, né, e de agir. E como essa transformação foi importantíssima para me transformar na mulher que eu sou hoje. Então, vamos nessa. Bom, primeiro eu queria começar falando sobre o meu histórico. Eu nunca fui uma pessoa muito de praticar exercícios, né? Apesar de quando criança meus pais sempre estimularem a gente a praticar esportes, eu fiz natação, fiz capoeira, fiz balé, fiz um monte de coisa, mas nada eu gostava. Então, como nada eu gostava, quando a gente é criança, os nossos pais obrigam a gente até faz por um tempo, mas depois a gente acaba, se não criou raízes, se não criou uma conexão de fato com o esporte, a gente não vai ficar fazendo forçado depois de velha, né? E eu engravidei muito cedo. A minha primeira filha eu tive com 21 anos. Então, as transformações do meu corpo, elas começaram, né, a partir da minha primeira gravidez. E aí, eu tive neném, né, depois tive a minha segunda gestação, a minha terceira. E assim, eu só realmente comecei um processo de transformação real no meu corpo depois do meu terceiro filho. Ou seja, eu já tinha uma idade, eu já tinha tido 3 filhos e só então eu comecei a sentir essa necessidade de mudar. Quando a gente é mais jovem, o nosso corpo ele tem uma forma mais acelerada de responder aos estímulos, né? Como eu não dava muito estímulo ao meu corpo ficou muito preguiçoso. E aí eu entrei num ciclo, num processo de frustração com o meu corpo, com a minha autoimagem, né, muito grande. E isso aconteceu principalmente depois do meu terceiro filho, né? Porque eu não consegui recuperar ou perder o peso, né, voltar ao meu corpo normal, diferentemente das outras 2 gestações, onde eu acabava voltando ao meu corpo normal, mas depois de um tempo eu engordava, emagrecia. O fato é, só depois do meu terceiro filho e depois de um bom tempo, é que aquilo
aquele ciclo vicioso de não conseguir me transformar no meu corpo, não conseguir focar na minha alimentação, não me cuidar, trabalhar muito, trabalhar igual uma louca, sempre fui workaholic, né? E eu tomei uma decisão, isso é uma coisa que me incomodava muito, porque há 5 anos atrás, mais ou menos, eu tomei uma decisão de mudar, né? De fazer minha transição de carreira, abandonar a CLT e assumir, né, o meu empreendedorismo criativo. Vir morar na frente da praia, que era uma coisa que eu tinha tanto desejo, tanta vontade, um sonho. E aí, de repente, eu me via morando perto da praia, né? Então, como é que podia, depois de conseguir morar perto da praia, na beira da praia, com essa vibe, né, que existe de você estar perto da praia, de você sentir o cheiro do mar, de você ter a lua perto, né, para admirar. Depois de ter conseguido alcançar aquilo que eu tanto queria, como é que eu não podia, né, me permitir, né, fazer essa transformação e ter uma vida mais saudável, né, praticar o autocuidado, emagrecer, me sentir bem com o meu corpo, né, porque o mais importante de tudo é a gente se sentir bem, e eu não estava me sentindo bem, e aquilo me incomodava muito, e aquilo trazia muitas dores para mim. Aquilo trazia frustração, baixa estima, o casamento, né? Como é que se você não tá bem, você não tem como compartilhar coisas boas pro outro. Então a gente entra num círculo muito ruim. E eu tava nesse ciclo já há algum tempo. E na realidade, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer quando a gente se encontra numa situação como essa é a gente reconhecer a nossa fragilidade. Reconhecer qual é a nossa dor, reconhecer, assumir pra gente mesmo, né? Porque a gente tem um problema muito forte de não se enxergar dessa maneira, de não se reconhecer naquele corpo, e a gente não aceita isso. Então a não aceitação, ela acaba demorando mais de você entrar, né, nesse ritmo de busca de transformação. Então eu acho que a primeira coisa que me ajudou muito, né, no despertar, do apertar o play, de fato foi a questão de reconhecer a minha fragilidade, reconhecer a minha dor, reconhecer que aquilo estava me fazendo mal e que eu precisava de alguma forma mudar, né, esse processo, mudar essa coisa que tanto me incomodava, né? Eu acho que esse é o caminho. Falando de caminhos e falando de escolhas, tudo que eu estou aqui compartilhando, na realidade, são coisas que funcionaram comigo, coisas que eu fiz, né, muito intuitivamente e com o desejo da transformação, e que eu estou compartilhando aqui porque de repente pode ajudar outras mulheres que estejam passando por essa mesma situação. Então, esse ciclo vicioso de dores, de angústias, de baixa estima, né, de ansiedade, de descontrole, de tudo de ruim que rola quando a gente não está bem com a gente mesma, é um ciclo vicioso. E muitas vezes a gente tem até o desejo da mudança, mas a gente não tem o poder da ação, o poder de apertar o start e começar, né? E no meu caso, eu utilizei algumas coisas para poder me ajudar nesse processo. A primeira coisa é o seguinte, às vezes esse ciclo está tão intenso que dentro de casa você já está até desacreditada. As pessoas não acreditam na sua mudança, porque elas estão ali vendo você insatisfeita, mas você não consegue mudar. Então, é bacana a gente escolher pessoas que sejam fonte de inspiração para a gente. Pessoas que nos alimentem de estímulo, de força de vontade, de coragem. Pessoas que pensem positivo e pessoas que estejam nessa fase de ação para poder te puxar, né, para perto, para você conseguir. Então, no meu caso, eu passei mais de 1 ano desejando a mudança, mas sem conseguir o poder da ação. E aí nada adianta, porque se a gente não tem o desejo, a gente tem o desejo, mas a gente não tem a ação, acaba que não rola. Então, gente, eu passei cerca de 1 ano me inspirando em pessoas que tinham um estilo de vida saudável, pessoas que tinham passado por algum processo de transformação, pessoas lindas, maravilhosas, positivas, e eu via como o esporte, como a endorfina, como o lifestyle dessas pessoas era uma coisa que eu queria muito, que eu desejava, e como isso fazia bem para aquelas pessoas. Então eu passava
assim, acho que você não precisa passar um ano, né? Mas cada um tem o seu tempo e tá tudo bem também, né? O tempo de cada um é diferente e a gente precisa respeitar esse momento. Então, depois da gente se inspirar, depois da gente reconhecer as nossas dores, as nossas fragilidades, o que é que incomoda, a gente já identificou, a gente começa a se inspirar, a gente começa a fluir para o apertar o play, o apertar o start e começar a, de fato, partir para a ação, a transformação. E aí, me conta, como é que é isso para vocês? O que você está vivendo? O que você está passando? Você já passou por isso? Você entende o que eu estou falando? Essa também é a sua dor? Bom, esse aqui é um canal de comunicação para a gente falar sobre isso, sobre as nossas dores e para eu poder te mostrar, através da minha experiência, como foi que eu fiz para transformar o meu estilo de vida e me tornar uma mulher consciente, né, empoderada, segura das minhas decisões e das minhas escolhas, mesmo sabendo que nada na vida é fácil, né, e que nem nada na vida fácil presta, já diria o meu parceiro e amigo e professor Rafael Peralva. Então é isso, fiquem com Deus, no próximo encontro eu vou compartilhar mais, né, como é que foi pra mim, depois da decisão, da ação, quais foram os caminhos que eu percorri. E espero que você esteja aqui pra gente poder fazer essa conexão. Um beijo e fiquem com Deus. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui no canal. Se você curtiu o conteúdo, dá um like. Deixa um comentário que eu estou preparando um montão de conteúdo especial sobre o assunto de transformação, mudança de pensamento, para que a gente possa se conectar com a gente mesmo e ser feliz, porque a gente veio nessa vida foi para ser feliz, com certeza. Um beijo!